Pessoal, a Bíblia tem contradições? Veremos nesse vídeo do qual o pastor César Cavalcante, junto com o pastor Elias Soares de Moraes, falarem a respeito deste tema. Deixe aqui nos comentários, a Bíblia tem contradições? Acompanhe esse vídeo. Antes de falar sobre contradições, Elias, como é que você... Eu sei a história, mas como você... Eu queria que você falasse como que é a construção do Elias Soares que as pessoas conhecem hoje, que é um biblista, um professor da Bíblia, alguém que a gente sempre ouve, né? Um debatedor exímio e tal. Mas como é que é a construção do Elias Soares? Quando é que começa esse ministério que o Elias tem, defendendo a palavra, tirando dúvidas das pessoas? Muito bem, antes, porém, quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares e também para o Davi e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Bom, eu, em primeiro lugar, devo a Deus e depois a você, porque eu sempre fui aquela pessoa muito dedicada, pastor César, à leitura da palavra de Deus. Eu era tipo assim, levantava às 6 da manhã, a leitura até às 7h30 da manhã, a oração até às 7h30, e das 7h30 até às 9h, só Bíblia, só leitura bíblica. Era eu e a Bíblia e mais nada. Então eu levei isso por um bom tempo. Era um frequentador de escola dominical assíduo, não perdia uma. Todos os cultos domésticos também, trabalho ao ar livre, cultos de doutrina, eu nunca perdi. Só que aí a gente se conheceu, diga-se de passagem, em 1998. Estamos falando de 27 anos atrás. É isso aí. E 27 anos atrás? 27 anos. Benedito Ferreira chegou lá como... Somos dois andarilhos. Exatamente, você lembra disso? É verdade, cara, é verdade. E fazendo uma pegadinha, eu cuidava do fundo da igreja, eu morava no fundo da igreja. O Elias era o caseiro da igreja, de Itapevi. E para quem não sabe, o pastor César é alto, era difícil encontrar uma calça. Ele tinha uma calça de caça-frango, que era na canela. Calça de pular brejo. De pular brejo. Ele veio para São Paulo se aventurar. E graças a Deus, Deus o exaltou e está aí para a glória de Deus. O Elias também fez, por exemplo, o programa Crescendo na Fé. Ele começou... assim, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisa e eu tive a ideia de levar o programa para rádio. E começar o programa de rádio e tal. Aí era eu e o pastor Antônio Fonseca, né, lá do ICP. Só que eu falava assim, ele dava aula e ele é muito bom para dar aula. Ele é muito bom. Didático. Ele é muito didático. Poucas pessoas são didáticas como o pastor Antônio Fonseca. Tem o canal dele aí no YouTube, Antônio Fonseca, vale muito a pena. E aí... eu falava, mas eu queria que as pessoas ligassem para fazer pergunta. Não é a gente falar, hoje o assunto é Trindade. Aí a gente ficava só falando de Trindade. Eu falei, deixa as pessoas fazer o programa, mas fazer a pergunta. Deixa eu entrar. Porque o pastor César, ele fez essa parceria com o Instituto Cristão de Pesquisas. E era ele e o pastor Antônio. Vocês fizeram o primeiro programa, no segundo eu cheguei, a bem da verdade. Foi em março de 2005. Foi no segundo já, né? Segundo programa. É isso aí. E aí o pastor César convidou-me para ir lá e eu falei assim, eu vou lá para falar o significado dos nomes. Ele falou, tá bom. Só que até aí eu já tinha o primeiro livro, que era Capinha Vinho, lembra? Capinha Vinho. Esse livro aqui, Pergunte, Fiz de Responder. Quando eu chego dentro do estúdio, falou assim, escuta, você vai responder pergunta. Eu falei, não, eu vim para responder nomes. Foi você que escreveu esse livro? Eu falei, foi. Então você vai responder. Foi assim, pegou a laço. Mas foi bom, né, Elias? Claro que porque foi. se a gente ficasse cheio de foi dedos... Foi bom ter sido afligido. Isso! Porque você ficasse cheio de dedos, não ia romper, né? E rompeu ali, né? Não, e até porque, até a Abigail já falou assim, pai, o senhor funciona bastante sob pressão. É isso aí. E o César foi assim... deu a pressão start. Que precisava. A pressão que eu precisava. Porque se você desse moleza, talvez... Aí uma vez, aí você quer saber como é que surgiu tudo isso. Foi nesse dia. Até o pastor Antônio Fonseca não me conhecia. E foi você que me convidou. E eu nunca tinha ido a uma rádio assim, de expressão. Ele não me conhecia. Eu cheguei lá na porta e ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o irmão Elias. Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, o pastor César me convidou para responder umas perguntas.
Te convidou? Eu falei, convidou. Mas se perguntarem tal coisa, o que você vai dizer? Eu falei, tal coisa. Ele fez uma sabatina, Fez né? uma sabatina. Ele falou assim, que esse cara saiu de onde? Foi, verdade, verdade. Porque assim, o ICP, ele tinha aquela... sempre, o ICP, na época, era uma instituição que defendia a Bíblia, defendia a fé. Tava no auge. Aí você vai falar no ICP. Que tinha as revistas Defesa da Fé, Isso. estava prestes a lançar a Bíblia Apologética. e com Tinha o a série nome lá em Apologética, cima, era Nathanael Rinaldi, Paulo Romero, Ezequiel Soares, só nomes. E aí eu trouxe o Elias. Falei assim, mas peraí, você vai falar em nome da instituição? Mas peraí, vamos fazer uma sabatina. Júlio fez a sabatina, aí ele falou, tá bom, vai, entra aí. Aí a primeira pergunta que surgiu foi, escuta, o meu nome é Priscila, ó, lembro como se fosse agora, o meu nome é Priscila, qual o significado? Eu falei, olha, o seu nome, Priscila, é um nome oriundo do latim, ele é a forma hipocorística do nome Prisca, cujo nome significa velha, e Priscila, a velhinha. Aí depois surgiu uma outra questão sobre sepultamento, Teológica, embalsamamento, teológica. E o Antônio ficava só olhando. E só olhando. No intervalo, para fazer a propaganda, eu de suspeito fui promovido na hora. Gente, esse é o tipo de consultor teológico que nós temos no Instituto Cristão de Pesquisa. Eu falei, uau! Me tirou do purgatório, entre aspas. O candidato passou a ser o exemplo. Um exemplo, eu falei, Isso aí. meu Deus, cresci. E aí, uma vez eu perguntei, falei, pastor, por que o senhor nunca mais trouxe, eu vou omitir o nome dessa pessoa? Fulano de tal, que era professor de hebraico e tal, uma pessoa muito conhecida. Você me falou algo, César, que aquilo ali marcou a minha vida. César disse assim, Elias, uma vez eu coloquei um microfone na mão dessa pessoa e ela não conseguiu segurar. Eu coloquei na sua mão e você está segurando até hoje. Tá entendendo? E aí um abençoado irmão falou assim, pastor Elias, Deus soprou o seu nome no rádio. Eu não tenho outra coisa para explicar, porque a gente às vezes participa de reuniões e de escolas, as pessoas com uma capacidade acadêmica, eu falo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E Deus tem nos honrado. E eu atribuo a Deus. Por exemplo, e te usar você como instrumento para me inserir dentro desse contexto, não somente nesse, nos intensivões. Você apostou em mim. Foi. Mas assim, é verdade, eu apostei em você, mas você também, por exemplo, eu também não era ninguém, né, Elias? Então você também ajudou na construção dessa imagem. Óbvio que eu fiquei com a questão custa muito o rádio, então nessa parte eu tenho essa cabeça de faturar, de fazer os projetos e tal, mas eu sempre contei com você, cara, e sim, sempre foi uma parceria que super deu certo. E as pessoas hoje, por exemplo, vamos lá, eu e o Elias, nós não temos uma formação teológica de universidade. Verdade. A gente não tem uma formação teológica do MEC, não sei o quê. A gente lê a Bíblia e se formou nos institutos bíblicos. Verdade. Né? Então eu fiz Instituto Bíblico, eu fiz curso... Eu tenho muitos cursos, mas são cursos... Como é que livres. A gente fala? Livres. São cursos livres, né? Livres. E hoje a gente senta em mesas e falamos com pessoas que têm doutorado, pós-doutorado e tal... Mas é Deus que faz isso daí e a nossa formação é uma formação... Da raça, autodidata. Exato, na raça, porque não é do MEC, não sei o quê. Então, é o que Deus fez assim, na nossa vida. Exatamente. Então, o que eu posso dizer, pastor César, é isso. O César ele tem sido um instrumento, e eu me lembro quando a parceria, que durou 1 ano. O Instituto Cristão de Pesquisa durou 1 ano. Você, ele e na época, o Carlos Apolinário. Quando acabou, você ficou só. Isso. E aí ficou aquele assédio daqui. Eu me mantive aqui contigo. Foi. E nós começamos com um livro, né? Pergunta difícil de responder, volume 1. Seu livro. Que era a capa vinho. Vinho. Porque, e assim, começamos, você não sabia. Falou, agora eu vou ter que começar. É assim, ó. Eu abri uma empresa que é a mais antiga de todas que eu tenho, que é a Bethesda Representações, para representar o ICP. Durou 1 ano o contrato. Depois, no fim de 1 ano, nós éramos em 3 no contrato. Eu, que é a FTB, que na verdade era a Bethesda, o Apolinário, que era dono da rádio, e o ICP, que era dono do produto. E eu fazia o intermeio, eu fazia tal. Quando eles dois
decidiram não continuar, o programa era no meu nome. Justamente. O programa era no meu nome. Eu falei, bom, tem o programa. Eu E não agora? tenho o que anunciar no programa. E custava na época, depois foi muito mais caro, mas custava na época... 55 mil, se não me engano. Era muito dinheiro. Era por mês, era. Mais de 50 mil reais. E aí eu falei, bom, como que eu faço para pagar essa Nós estamos conta? falando há 19 anos atrás. É isso aí. Ou mais, Elias. Foi em 2006 que nós começamos. Vocês foram de 2005 a 2006. Quando entrou 2006, nós Então, começamos... quase 20 anos atrás. Você ainda não tinha o curso de teologia, estavam começando. Ah, não tinha curso, porque o curso que eu representava era do ICP. Isso, até eu falei, César, você precisa de um curso seu, você precisa de algo que é seu. E aí começamos vendendo esse livro, depois teve o curso de hebraico, fizemos De hebraico lá do 3 pastor mil Walter. alunos. 3 mil alunos rapidamente. Rapidamente, Enfim, isso aí é histórias entre nós, né? É verdade. E Deus seja louvado por isso. E, bom, agora vamos falar sobre contradições da Bíblia. O Elias, então, começou essa série de livros. Eu fui o divulgador maior, eu acho que nessa fase aí do Perguntas Difíceis de Responder. Não dava conta de atender, às vezes, acabou o livro. Você fez uma tiragem de 5 mil de cara. Foi, verdade. Mas não durou nada. Não durou nada. Voou. Então, depois hoje está em que número? Nós estamos na 5ª edição. Vai para sexta ou você vai me manter? Rapaz, eu vivo me impressionando, viu? Eu tô dando moleza. Eu acho que tem que ir para a sexta edição. Eu acho que isso aí tem que ter 10 edições. Tem a 5ª edição, mas tem, por exemplo, o livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia Não Diz. Que é uma obra. Outro livro à parte. É outro livro à parte. E saiu o dicionário que foi ampliado, que antes era o dicionário etimológico, hoje o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, com 1.168 E páginas. nesses nomes aí eu também tenho a minha participação. Tá Sua certo? mão. Eu lembro que o Elias fez um livro. Não, isso aqui é um dicionário, meu irmão. Isso aqui você tem que... E Lembra? ampliando. Não, você foi assim uma pessoa estratégica para me inserir também dentro do mundo literário, né? Do mercado e tudo mais. Enfim. As ideias. Elias, eu louvo a Deus pela tua vida. Você é um irmão, amigo e próximo. Amém. Vamos falar sobre as contradições da Bíblia. O que o pessoal chama de contradições da Bíblia. Quem defende a inerrância bíblica entende que a Bíblia não tem contradições. É óbvio que tem contradições quando você vai ler na tradução da Bíblia, entende? Então, quando você traduz a Bíblia, então você imagina... A Bíblia é um livro muito grande, né? E muito complexo, tem uma mudança... Varia muito a questão do estilo literário, tem verso, poesia, tem... narrativa histórica, tem lei. Tem muita coisa. Tem. Então, para uma só pessoa Profecia. traduzir todos esses estilos literários, então, quando você lê a Bíblia em português, você não está lendo exatamente o texto original, você está lendo uma tradução do texto. Que são N traduções, né? N Exato. traduções. Então, aí vai aparecer o que as pessoas vão chamar de contradição. Então, nós cremos que a Bíblia não tem contradições porque é um livro inerrante. Na nossa versão em português, vai aparecer, vez por outra, textos difíceis de interpretar, talvez até por conta da própria tradução, e como lidar com isso. Então, Elias, está contigo. Muito bem. Se você me permite, falando em inerrância bíblica, há poucos dias atrás, inclusive teve um programa aqui bem interessante falando sobre inerrância bíblica, né? E eu sou inerrantista. E eu creio que você também é. Somos pela inerrância bíblica. Então nós militamos na mesma causa. E juntamente conosco você tem aí Norman Geisler, lembra? Você vendeu muito aqui em enciclopédia. Conheci o Norman Geisler. Conheceu, né? Norman Geisler, participou lá naquela trabalho lá da Paraíba. Na Paraíba. E aí surgiu a questão sobre inerrância bíblica, né? Eu acredito na inerrância bíblica, que a Bíblia ela não contém erros, até porque nós partindo de um silogismo aristotélico, pastor César. Deus, ele não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter erros. Deus não se contradiz.
A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter contradições. Então, o que ocorre? Nós acreditamos que existem aparentes contradições na Bíblia, que para nós, quando aquele texto, os dois textos são colocados e aparentemente contraditórios, no momento pode ser que nós não tenhamos uma resposta objetiva para dar aquele texto. Que é o que a gente chama de aparentes contradições. Você olhando, você fala, é verdade, dá um nó. Dá um nó. Mas depois, como você vai pesquisando, e outra coisa, a própria crítica textual, descobertas arqueológicas vão trazendo elementos onde essas aparentes contradições ou estes aparentes erros, eles acabam se dissipando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, houve aqui um pequeno desentendimento entre uma fala do pastor Eduardo Reis, e perdoe-me aqui a ausência, eu não estou aqui para criticá-lo, jamais. No que diz respeito à nossa ida para um evento que ele participava, que ele realizava lá no Alphaville. Inclusive, uma vez eu falei, pastor César, tem um pastor que ele realiza um trabalho lá no Alphaville muito parecido com o seu, que parece-me que é um tipo de um intensivão. Você falou, legal. Aí o que ocorre? Certa vez estava eu, minha filha, lá na livraria, apareceu o Jairinho, e muita gente famosa, juntos, e o pastor Eduardo, ele nos convidou para fazer exposição de livros lá. Aí nós fomos lá para Alphaville 2 vezes fazer exposição de livros. Só que o que acontece? Nós armamos a banca e mas ele mandou alguém me convidar para ir lá para a frente. Inclusive, estava pregando e ia pregar naquela noite um grande amigo nosso, que era o Napoleão Falcão. Iria fazer a pregação e falou, olha, fala para eles entrarem. Estava eu, minha esposa, minha filha, nos convidou para sentarmos à frente. E nessa daí, você sabe como é que é, né? Tem foto, tem filmagem. Mas eu acho assim, eu não conhecia o pastor Eduardo Reis. Eu conheci ele nesse dia, no dia do debate aqui. Eu achei ele uma pessoa um querido. Eu acho que até que ele deve ter te chamado para te honrar ali, porque é um evento grande, em Alphaville, estava o Napoleão Falcão, isso aqui, senta aqui com a gente, né? Verdade. Eu acho que... Até aí... Então, o grande problema é que as pessoas pegaram essa foto para fazer algumas maldades na internet. Porque depois, por exemplo, algumas falas do pastor Eduardo Reis, eu não concordo. Então, eu disse a ele aqui, fora do ar, eu falei, olha, a sua fala sobre Mateus 27... O texto lá que fala sobre o véu rasgado, o véu rasgado, não sei o que lá. Eu, particularmente, não concordei, né? Ele falou, não, mas a gente pode falar sobre isso. Eu falei, não, podemos falar, mas eu não concordei. Mas, E nem tampouco que a Bíblia tem contradição também, você não concordou. Não, também não, obviamente que não. Mas... Uma coisa é a gente não concordar em alguma coisa teológica. Nós dois temos discordâncias. Temos. Agora, eu amo você em Cristo, sinto que você me ama em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, tá tudo bem. O pastor Eduardo tem algumas posições que eu não concordo, mas isso não diminui a pessoa que ele é, ou sei lá, eu não tenho que tratar ele mal por conta disso. Justamente. Ser tratado mal por conta disso. Nem eu, da minha parte, faço minhas tuas palavras. Eu não tenho que tratá-lo mal. Eu só achei assim inadequado ele citar o meu nome, o nome da minha filha, e como você pôde perceber, a interpretação das pessoas é que, naquele momento, havia uma pressão aqui. O Dr. Carlos Augusto Vailate defendendo a inerrância bíblica e, por outro lado, um vídeo, acho que dele, né, que surgiu na internet dizendo que a Bíblia ela contém erros, que ela tem erros, e logo, se ela tem erros, ela não pode ser a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E no momento eu entrei, eu não sabia como fazer, mas eu louvo a Deus que você permitiu que o áudio fosse aqui apresentado. Você não sabe o samba que foi para colocar o áudio, né? Sério? Não, porque eu falei assim para Elias, não tem como colocar áudio agora. E eu percebi que você achou que eu não queria pôr o áudio. Eu falei assim, aí eu mandei, falei, não, tem que pôr esse áudio, não sei o quê. Ele falou tenho assim, que confessar que é verdade. Aí ele falou assim, não, põe do celular, mas eu não estava com o celular, eu fico com, agora eu tô com o celular aqui, mas eu fico com o WhatsApp aqui na tela, né? E aí eu falei assim, tá, mas não tem como eu colocar. Não, então não sei o que e tal. E aí, mas graças a Deus eles falaram, demorou, aí eu falei, agora dá pra colocar o áudio. Tanto que quando colocou,
Eu achava que eles estavam pondo do celular lá. Eu ainda fiquei falando, não, mas peraí, até atrapalhei o áudio no começo. Mas... Então, aí, é ruim porque no momento você fica um tanto emocionado, né? Eu fui meio impetuoso ali e apresentei a questão sem detalhar. Então eu fui convidado para fazer a apresentação dos livros, afinal de contas sou um livreiro. Então ele convidou a pessoa jurídica para estar ali vendendo livros, né? Por 2 vezes. E na oportunidade, você não pode ser indelicado. Alguém te convida, como você disse, querendo te honrar, coloca lá na frente. Filmaram a mim, a minha esposa, a minha filha. Normal, É normal, porque eu estava ali para a venda dos livros, né? Agora, o que eu não concordei é com essa fala, né? Ele vinha sempre aqui e a filha dele toda semana estava aqui. Ora, se eu estava toda semana num evento... Eu não lembro se ele falou toda semana. Falou toda semana. Então. Toda semana a filha dele, Abigail, se eu estou até o nome dela, estava aqui. Isso não é verdade, nós somos 2 vezes. Agora, o fato de alguém, por exemplo, ter filmado e fotografado e agora está usando esta foto para dizer que eu sou mentiroso, eu louvo a Deus, porque... Mas eu acho que ele não fez isso. Não, as pessoas estão fazendo, e eu não sei onde que eles conseguiram. Mas É alguém que na época tirou a foto? Tá no YouTube, né? E isso, está usando essa foto. Então, o que há ali é uma manipulação. A pessoa fez essa maldade com a intenção de dizer, pastor Elias é mentiroso. Ele diz que não esteve lá. Eu não neguei que estive lá. Eu disse que estive com uma finalidade. Agora a pessoa me convida para você sentar lá na frente. Estava lá Napoleão e tantos outros que eu não quero nem citar o nome. Outras pessoas, outros pregadores e pessoas famosas até assim, do mundo do futebol. Eu penso assim, o debate que houve com o pastor Eduardo e com o pastor Vailate, Dr. Vailate, e o Brian, que aliás ele muito conhece muito. Desculpa ter que a expressão, ele conhece muito. E o Vailate fora de série. Eu não conhecia o Brian, o Dr. Brian, não conhecia. Muito bom, hein? Ele é filho de africano, parece que ele é... Ele falou o país da África, mas eu não lembro. Professor na Universidade de Paris, de Coimbra. Isso, professor em Sorbonne, professor. E é difícil você ver um brasileiro, né? Crente, né, com todo esse... E com a discriminação que há de negro, ele ascender a um patamar tão elevado. Graças a Deus, a gente está numa posição privilegiada, porque eu conheço muita gente dessa estirpe. Mas ele eu não conhecia. E com a palavra Luciano Benigno, né? É isso. Então, enfim. Aí... então eu acho que foi um bate-papo interessante. Na hora que ele citou o seu nome, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse soltado o seu áudio, seria melhor. Seria melhor, né? Eu acho que seria melhor. Porque, por exemplo... Não teria dado tanto... Ele citou seu nome, tá bom. Muita gente cita meu nome nas coisas. Muita gente, você deve saber, cita seu nome. Eu acho que se eu não tivesse soltado o áudio... talvez fosse melhor, mas eu não vi o áudio. Eu não ouvi o áudio antes. Você estava ao vivo? Eu estava ao vivo. Eu soltei o áudio e me assustei, porque você veio com muita veemência. Tudo bem, aí imagina, né? Citar o nome da minha filha, não sei o quê, tal. Eu também sou pai, tal. Então, você entendeu? Também delicado, tem isso. Né? Mas eu entendi a sua indignação e entendi a forma como o pastor Eduardo citou teu nome. Sem querer julgá-lo, a impressão que ficou no ar é que ele quis validar. Falou, olha, gente, eu não sou esse herege que estão pregando. Que, inclusive, pastor Elias Soares e a filha dele... Aí ele disse comigo ali e tal, não sei o quê. O pastor Elias ia sempre. Isso não é verdade. E a filha dele toda semana. É outra inverdade. Então, o que causou indignação foi usar o nome... Eu fiz, antes do pastor Eduardo Reis entrar no cenário, eu fazia os eventos de intensivão. Os intensivões eram mensais. Então, todo mês tinha intensivão. Vamos citar... Dos quais eu participei praticamente todos. Aí você tem, por exemplo, sei lá, pensa no Nelson Ned, ele participou de vez em quando de intensivões. Verdade. Ele nem queria cantar, ele ficava lá ouvindo. Aí, se eu falar assim, o Nelson Ned sempre estava comigo lá nos intensivões, ele falou, não, peraí, sempre não, eu fui 3 vezes. Mas tá bom, então eu entendi o que ele quis dizer. É o contexto que não ficou legal, você entendeu? Eu acho que no fim, cara... O barulho que se faz é maior das pessoas. Das pessoas agora, fora. Você não está falando nada. Nada. O Eduardo não está falando nada. Eu não estou falando nada. Mas tem gente fazendo barulho. Todo mundo falando um monte de coisa. São os chamados... como é que diz? Esse ruído que fica... Não, é o pessoal que gosta de cancelamento. Que eles usam qualquer aparente falha sua para tentar te cancelar. Então,
Que acontece com você também. Sempre. Agora, talvez isso que a gente tá fazendo aqui tá sendo até pior pra isso. Então, será? Meu Deus do céu. Não sei, cara, porque eu acho assim, passou. Eu acho que o pastor Eduardo citou teu nome, como ele citou, te deu o direito de entrar ao vivo. O meu e da minha filha, né? Assim, te deu o direito de entrar ao vivo. Você entrou, na minha opinião, você entrou com uma energia acima do necessário. Porque eu acho que você tinha que entrar mesmo e a gente fez tudo aqui para conseguir colocar no ar, que não estava nada pronto. Certo. O pessoal não sabe, naquele dia que fizemos esse programa, foi o dia que a rádio terminou aqui, né, Cláudio? E tinha um monte de equipamentos aqui, horas antes de começar. Naquele mesmo dia? Naquele dia, horas ali, 2 horas antes, que veio o pessoal e tirou todos os equipamentos. E a gente teve que refazer tudo do zero, ligar todas as conexões do zero. Então, não tinha como colocar o 20 ao vivo, não tinha como colocar áudio, não tinha como colocar não sei o quê, não tinha como colocar nada. Aquilo que eu falei pra você era verdade. Só que, graças a Deus, deu pra colocar o áudio, né? Mas eu acho que o áudio foi... A palavra acho que é essa, uma energia muito forte, não precisava ser tão enérgico. Passou. Eu acho assim, entre você e o pastor Eduardo, talvez vale vocês dois conversarem como irmãos. E da minha parte tá tudo ok, tanto com você quanto com ele e tal. Só que aí tem a coisa que a gente não controla, que é a reação de todo mundo. A reação de todo mundo, isso aí não tem como controlar mesmo. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui esclarecendo isso. Eu não vim aqui falar mal dele, jamais. E nem pra falar disso. E nem pra falar disso, né? Mas... acabou, mas foi bom. Foi ótimo, porque né? É a primeira vez que você tá vindo depois disso. Então, é bom porque, assim... pessoal, entre a gente, nunca tem... Tipo assim, tudo que acontece, a gente se resolve. Agora... O que fica é o barulho que fica depois. Não, entendeu? e até porque, na época, ele não tinha essas novidades que você acabou de apresentar aí sobre... Era um evento. Era um outro evento, porque você está me entendendo? Bom, é isso que eu queria. Que Deus abençoe, pastor. Então, falando sobre Reis. contradições, né? Vamos lá. Elias, quais são... Vamos fazer um top 3 aqui. São supostas contradições, né? Perfeito. Porque se tem saída, não é contradição, mas... As principais aparentes contradições que você acha, ela é complicada de se resolver. Bom, nós temos uma que é um clássico. O pessoal diz o seguinte, isso principalmente o pessoal hoje da crítica, né? Que hoje tem um criticismo contra a palavra de Deus, tentando reduzir a Bíblia a um livro a mais. Né? Isso por conta do pluralismo, por conta do relativismo moral, porque as pessoas querem viver bem com a sua consciência e não com a palavra de Deus. E por essa razão, é muito mais fácil atacar a Bíblia, dizer que ela tem erros, para que quando alguém for apontar algum erro que essa pessoa tem, ela fala, não, mas não é só eu que sou errado. A Bíblia também tem erros. Uma das grandes aparentes contradições é sobre o tempo que Jesus ficou no sepulcro. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz o seguinte, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só que quando a gente vai fazer essa conta, pastor César, parece que a conta não fecha. Por exemplo... Parece não fecha no sentido de ter 72 horas. Se 72. você quiser esperar 70, porque 3 dias... E 3 noites 24, são 72 48, horas. 72. Só que, se você ler, por exemplo, João 19:14, o texto vai dizer que era a paraseve, quando Jesus estava diante de Pilatos. Era cerca da 6ª hora no calendário romano. E no calendário romano, a 6ª hora é meio-dia. Então perceba que para os judeus, por exemplo, já era, quando Jesus ele morreu, era cerca das 15 horas no nosso calendário, mas a 9ª hora no calendário judaico. O dia para os judeus termina com o pôr do sol, porque assim, vamos trabalhar melhor essa questão. O dia para o judeu tem 2 dias. O dia civil de 24 horas, que começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. São 24 horas. Só que dentro deste dia civil, que é de 24 horas, ele está dividido em 2 partes. A parte escura do dia e a parte clara do dia. A parte escura do dia, que é quando o dia começa para o judeu,
Começa das 18 e vai até as 21 horas, é a primeira vigília. Das 21 às 24, a segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 às 6, a quarta vigília. A partir daí começa o dia natural, que são de 12 horas. Ele começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol do mesmo dia. Portanto, você tem da primeira à 12ª hora. Quando o texto diz que era cerca da 9ª hora, quando Jesus disse tetelestai, eram 15 horas ou 3 horas da tarde da sexta-feira. Só que o dia ia terminar às 18 horas. Faltavam apenas 3 horas. Só que até aí, dentro dessas 3 horas, José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus e Pilatos se assustou por ele já ter morrido, visto que era praxe uma pessoa naquela situação levar dias, né? Levar de 3 a 9 dias para morrer. Mas Jesus morreu no mesmo dia, ele se assustou e aí mandou os soldados para que fossem perfurá-lo do lado para comprovar a sua morte. E realmente, chegando ali, ele estava morto. Então, houve todo esse trame burocrático para a reivindicação do corpo de Jesus. Só que, juntamente com isso, Nicodemos, ele vem preparar o corpo de Jesus com especiarias. Eram vários quilos de especiarias. Então, faltavam poucas horas para o dia terminar. Digamos que Jesus foi sepultado faltando 10 minutos para terminar a sexta-feira. Só que o sábado ele fica 24 horas. Mas quando as mulheres chegam de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, Jesus já tinha ressuscitado. Então, em números redondos, ele ficou 36 horas na sepultura e não 72 horas. Que é metade do tempo. A metade do tempo, fazendo aqui um arredondamento dos números. Mais ou menos metade das 72 horas. E agora, pastor Elias? Porque ele diz assim, ó. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. E agora, quem poderá nos defender? 72 horas não são 36. O que ocorre? Isso nós chamamos de transposição do abismo cultural. Você vai fazer uso da teologia exegética, tanto da hermenêutica como da exegese. Quando você vai trabalhar a questão hermenêutica, ela parte de 3 perspectivas. Primeiro, interpretação gramatical, onde você vai fazer uso das línguas originais, grego, hebraico e aramaico. No caso nosso da língua portuguesa, você vai fazer uso da língua portuguesa também. Uma segunda interpretação diz respeito à interpretação histórica. E quando falamos de interpretação histórica, nós estamos nos referindo tanto à própria história, porque a Bíblia ela não surge num vácuo histórico. Ela surge dentro de uma história, dentro de uma cultura, dentro de um costumes, pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes, com formação acadêmica diferente, que nós vemos, por exemplo, o distanciamento. O apóstolo Paulo, ele sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época, a cultura judaica, a helênica e a romana. Era doutor da lei, poliglota, um provável membro do Sinédrio. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, o legislador, Moisés, de acordo com o testemunho de Estevão, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Você que está direto lá naquela região, até hoje descobriram qual é a ciência das pirâmides? A teoria do embalsamamento? É difícil mesmo, porque é uma tecnologia extremamente avançada para aquela época, né? Como é que cortava as pedras daquele jeito? Como Justamente. É que transportava? Pedras e lá Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Isso então pressupõe que ele tinha todo esse conhecimento. Então nós estamos vendo uma gama, uma diversidade de conhecimentos. Agora, para nós entendermos a palavra de Deus, é importante você transpor o abismo cultural. O que significa isso? Se você quiser entender a Bíblia com a mentalidade contemporânea, aí sim, pastor César, nós vamos encontrar contradições na Bíblia, porque você vai fazer uma leitura bíblica com a mente de hoje, de um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás. Vou fazer o advogado do diabo. Eu quero saber das 36... Eram 72 horas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites e sair da terra. Cadê as outras horas? Então vamos lá. Quando transpomos o abismo cultural, a gente vai perceber que na mentalidade judaica, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? É a palavra hebraica
para dia. Ou seja, para um judeu, parte de um dia, naquela época, era como se fosse o dia todo. Então, se Jesus ficou 10 minutos da sexta-feira, nessa perspectiva, nesse pensamento, Jesus ficou a sexta-feira toda. O sábado ele ficou realmente 24 horas. E se no domingo ele ficou 12 horas, 12 com 24, 36. O próprio Senhor Jesus ele chegou a dizer o seguinte: derribai esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Ele falou várias vezes que também ressuscitaria no 3º dia. Agora, essa curiosidade, pastor César, ela não diz respeito apenas ao modo antigo do judeu pensar. Por exemplo, numa loja que funciona 24 horas, você chega hoje, terça-feira, você chegou lá hoje, 0 horas e 2 minutos para fazer uma compra para pagar dali 30 dias. Chegou 0 horas e 2 minutos, chegou 0 horas e 2 minutos. Do dia 12. Do dia 12. Por exemplo. Eu vou chegar agora às 23 horas e 59 minutos. Fechei a compra. Que dia que eu comprei? 11. Dia 12. Não, se for hoje ainda, né? E Isso, hoje, isso, você exatamente. comprou às 0 horas Nos e 2 minutos. Que começou o dia. Isso. E E você eu, 1 comprou minuto antes de fechar o dia. antes de fechar o Todo dia. Todo mundo é dia 12. Que dia que você comprou, pastor César? Dia 12. E eu? Dia 12 também. Dia 12. Então é computado como se fosse um dia completo, porque ninguém vai perguntar que horas que eu cheguei para comprar, ou quanto tempo eu levei para fazer a compra. Exatamente. Então isso também é perceptível dentro da nossa cultura. Levando isso em consideração, primeiro, o contexto em que Jesus disse isso, e entendendo esse nosso contexto, está desfeita a aparente contradição. Outra. Bom, eu tenho que fazer o intervalo, Cláudio. Senão a gente vai ser mandado embora daqui a pouco, porque a gente não faz o intervalo. Voltamos com o pastor Elias Soares. Vai. Muito bem, estamos de volta então no podcast Mostra o Texto. Elias, Super deixa eu ver. sugestivo, hein? Mais de 1.500 pessoas ao vivo neste momento. Jesus Cristo. E aí é o A seguinte. responsabilidade é maior. É maior. Vamos lá, cara. Você falou dessa suposta contradição, quanto tempo Jesus ficou no túmulo. E agora, qual a próxima? Dá um clique na letra do Elias. Ele coloca aqui pra mim. Não, fecha aqui. Tem gente que fala em línguas estranhas, o Elias escreve em letras estranhas. Você tá entendendo? Olha aí, olha aí. Qual que é a segunda aí, Elias? Fala aí, que eu não vou Bom, nós conseguir vamos ler. trabalhar a questão sobre o ex-ladrão na cruz. Porque o ex-ladrão na cruz, que é a tradição, gente, não é a Bíblia, a tradição chama de Dimas. E o outro, Gestas. Não está escrito isso na Bíblia, mas existe uma tradição que dá nome a esses ex-ladrões, que não roubam mais. Aliás, também é uma tradição falar que aquele rapaz arrependido era ladrão. Eu não lembro que a Bíblia diz. Ela não fala que é ladrão, ela fala que é malfeitor. Tem outra tradução que diz salteador. Então, mas aí... Salteador é assaltante, né? Então, mas assim, mas o termo lá, em grego, é malfeitor. Aí tem as... Mas vamos lá. Não deixa de ser uma pessoa que te rouba um malfeitor, te faz É mal, verdade, né? é verdade. O que ocorre? Ele fez um pedido no último momento, porque ele se arrependeu, de verdade. Lucas 23, versículo de número 42, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou outra tradução diz, quando vieres no teu reino. Perceba o seguinte, o pedido desse ex-ladrão na cruz foi um pedido teleológico, escatológico. Ele estava aguardando algo para o final. Isso. Quando o Senhor vier, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ou quando entrares no teu reino. Não é nada para agora. Agora eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer, então eu quero para depois. Só que Jesus lhe dá um lenitivo, lhe dá uma palavra de conforto e de consolo naquele momento, por conta da sua fé. E a grande questão é que Jesus disse, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como? A grande questão é a seguinte, pastor César, como o ex-ladrão na cruz poderia ter estado com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, visto que, primeiro, Jesus morreu no mesmo dia, às 15 horas, foi sepultado por volta de quase às 18 horas,
e só ascendeu aos céus 40 dias depois, porque no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu por um espaço de 40 dias para os seus discípulos e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Então esse é um primeiro problema que a gente tem que lidar. Como é que ele pôde levar o rapaz ao paraíso? Como que ele pôde levar? A primeira palavra que eu já digo aqui é a seguinte: ele não diz eu vou te levar no mesmo dia ao paraíso. Você estará comigo no paraíso. São duas coisas diferentes. Mas e o hoje? Então, aí nós vamos trabalhar sobre 3 questões. A primeira é esta construção em que ele diz, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a primeira objeção levantada pelos críticos é a seguinte: como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso se ele só ascendeu aos céus 40 dias depois? Segunda objeção. Maria Madalena... E lembrando que quando ele ressuscita, ele fala para Maria assim, não me toque, retenha, detenha, porque eu ainda não subi. Justamente. Isso já era domingo. Ele ressuscita no terceiro dia, e aí Maria Madalena foi a única que continuou ali no sepulcro. Ele prometeu levar o ladrão arrependido no mesmo dia, na sexta. E no domingo, Maria Madalena está na sepultura. E ele fala, não subi ainda para o meu pai. E ele se revela para Maria e ela quer segurá-lo. Ele falou, não me detenhas. Outra tradução diz, não me toques. Ou deixe de estar me agarrando, porque ainda eu não subi para o pai. Bom, vamos começar por essa de Maria Madalena. Maria Madalena, quando Jesus se revelou para ela, porque até então ela não havia reconhecido Jesus, ela vai então para tentar agarrar a Jesus. Ele diz, olha, não me detenha, não me agarres, porque eu ainda não subi para o Pai. A minha pergunta é, Maria Madalena estava agarrando a divindade de Jesus? Maria Madalena estava segurando a alma de Jesus? Não. Ela estava agarrando o corpo físico. E era um corpo glorificado, porque Jesus é o nosso aparré, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 53. Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E quando ele ressuscita glorificado. Quando Maria vai agarrar o corpo glorificado. Então, realmente, com aquele corpo glorificado, ele ainda não havia subido para o Pai. Ele não havia subido para o Pai. Agora, nós não podemos perder de vista que agora nós entramos na questão teológica. Jesus, ele possuía, e ainda possui, uma natureza teantrópica. O que é uma natureza teantrópica? Vem da palavra theos, que é Deus, e antropos, que é homem. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Levando em consideração que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, afirma categoricamente que Deus não pode morrer, até por conta de que... se morrer não é Deus, né? Não é Deus? Ele tem um atributo, pastor César, chamado aceidade. A aceidade significa de si mesmo e por si mesmo. Ou seja, Deus é imortal de si mesmo e por si mesmo. Porque ele existe por si, sem depender de ninguém. Então, quando diz que ele é o único que possui a imortalidade, é nesta perspectiva da aceidade, que ele tem uma imortalidade que ele não recebeu de ninguém. Quem é que daria a imortalidade para Deus? Se tem alguém, então, que lhe revestiu de imortalidade, nós devemos adorar esse outro que deu a imortalidade para ele e não ele que recebeu. Mas a Bíblia diz que ele existe por si mesmo, a imortalidade é de si mesmo e por si mesmo, logo Deus não pode morrer. Então, se Deus não pode morrer e ele realmente não morre, quem é que pode prometer salvar e realmente salvar? Levando em consideração que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, quem está prometendo a salvação para o ex-ladrão na cruz é o Cristo Deus. Como Deus não morre, fica a pergunta, qual é a dificuldade de levar o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso? Só que aí entram aqueles que são contra a teoria do nestorianismo, que falou, olha, você cai no nestorianismo quando você separa as naturezas. Por quê? É a questão da união hipostática. A união hipostática, na perspectiva teológica, é entendida da seguinte maneira.
A partir do momento que Cristo encarnou no tempo, porque a encarnação ela é no tempo, de acordo com João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, e também Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 8, ele se encarnou, o verbo se fez carne. Ele se encarnou para nunca mais se separar. A natureza divina não se separa da humana. Então, quando eu digo que o Cristo morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi o Cristo homem e não o Cristo Deus, eu sou acusado de nestorianismo, porque estou separando as naturezas. Mas agora eu vou dizer por que que nós não separamos a natureza e por que que uma visão, por exemplo, aniquilacionista vai destruir a questão da divindade. Vão ter que se explicar a questão da divindade, por exemplo. Porque na perspectiva aniquilacionista, quando o homem morre, morre tudo, não sobra nada. Corpo, alma e espírito. Mas Jesus diz que a alma, por ocasião da morte do corpo, ela não morre, ela continua viva. E o que vai sustentar a questão da união hipostática é justamente a visão imortalista. E por quê? Porque quando dizemos que o corpo de Jesus morreu e a divindade não morreu, aparentemente estamos separando as naturezas. Mas não, engano, pastor César. Porque a natureza divina não morre. E a natureza humana é imortal. A alma pertence a que natureza? A humana ou a divina? Bom, a alma do ser humano, por exemplo. O ser humano tem uma alma. Justamente. Ele não é divino. Justamente. Então, quando morre o corpo de Jesus, a sua alma não morre. E ela continua conectada à natureza divina. Você mesmo, ao morrer, morre o seu corpo, a sua alma sobrevive, biblicamente falando. Então a alma de Jesus, ela continuou viva, unida à natureza divina. Visto Porque que morreu foi o corpo físico. o corpo físico, humana, mas não a parte corpo imaterial que sobrevive à morte do corpo. Uma vez que a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, ela está conectada à natureza divina, não houve quebra da união hipostática. A natureza teantrópica de Cristo continua a existir, representada pela sua alma, porque você não deixa de existir por ocasião da morte. Tanto é verdade? Você está dando uma aula sobre a antropologia teológica sobre a natureza de Cristo. Isso. Mas e o ladrão na cruz indo ou não indo para o paraíso no mesmo dia? Justamente, é o que eu digo. Já entendemos que Jesus, ao morrer, ele morreu fisicamente. E não a parte material. Mas a sua alma não morre. E nem a divindade. Porque a alma sobrevive à morte do corpo na Bíblia. E a divindade nem se fala, porque se ele é divino, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Então, eu construí toda esta argumentação, biblicamente falando, para defender que não havia nenhum óbice pelo fato de Jesus ter dito que naquele mesmo dia o ex-ladrão estaria com ele no paraíso. Porque não somente o Cristo Deus, como o Cristo homem, que é uma só pessoa, com duas naturezas, estavam no paraíso, no céu. Então, o fato deles estarem... Jesus diz, olha, eu vou te levar, ainda que ele foi levado. Ele, como Deus, tinha algum problema dele levar esse ex-ladrão na cruz ao paraíso? É claro que não. Só que agora tem uma outra questão. A questão é, mas o ex-ladrão da cruz, de acordo com a história, aqui é pesado. Porque de acordo com a história, uma pessoa naquela situação levava de 3 a 9 dias para morrer. Deus tem poder de levar a alma do ex-ladrão naquele dia? Sim, mas ele não morreu. De acordo com a história. Porque ele levava de 3 a 9 dias para morrer. E Jesus morreu no mesmo dia. Então, fica uma aparente contradição, visto que Jesus morreu no mesmo dia, e de acordo com a história, ele levava de 3 a 9 dias para morrer. Como solucionar esse segundo problema? Esse segundo problema, se você ler, por exemplo, João capítulo 19, a partir do versículo 31, pastor César, o que é que nós encontramos ali? Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, foram até Pilatos pedir para que ele praticasse
algo que era próprio dos romanos. A crucificação não era típica dos romanos, era prática dos persas e cartagineses, mas o crurifrágio era dos romanos. E o que era o crurifrágio? Uma expressão latina que vem para o português como crurifrágio. É uma expressão que significa a quem se quebram as pernas. A cruz de Jesus, na época de Jesus, havia 4 tipos de cruzes. A cruz simplex, que era de um só poste, a cruz decussata, que era em forma de X, a cruz comissa, que era em forma de T, e a cruz que nós conhecemos hoje. A trave horizontal pesava 50 quilos, e o poste vertical, chamado steps crucis, pesava 80 quilos. Só que aqui embaixo, no steps crucis, havia um apoio para os pés, conhecido como sedile, para que quando o padecente ele estivesse perdendo a vida, digamos assim, ele perdendo o seu vigor, ele pudesse flexionar as suas pernas e recobrar o ânimo e poder oxigenar o cérebro. Essa atitude não era uma atitude de misericórdia, era uma atitude de maldade, porque o Império Romano queria que essa pessoa ficasse o maior número de tempo possível ali na cruz para servir de exemplo para todos aqueles que passavam. Mas acontece que, quando se queria terminar aquele serviço rapidamente, como era o caso dos judeus, porque no outro dia era Hag Pessa e o Shabat Gadol, o grande sábado e a festa da Páscoa. E de acordo com a Torá, os corpos não poderiam ficar pendurados na cruz, porque os judeus, naquela época, os fariseus, queriam entrar na Páscoa com a consciência tranquila. Por essa razão, vão até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Chegaram ao primeiro e quebraram-lhe as pernas. Chegaram no terceiro e quebraram as pernas. E quando se quebrava as pernas, a pessoa levava de 12 a 30 minutos para morrer. E qual era a causa mortis? Eram 2. Asfixia mecânica. Ele não podendo mais se apoiar no sedile, ele então morria por asfixia, não conseguia respirar. Segunda causa mortis, colapso ortostático. Ou seja, havia uma hemorragia externa. De entre 12 e 30 minutos, aquela pessoa morria por estas 2 causas. Logo, foi aplicado o crurifrágio no primeiro e no terceiro. Por esta razão, Dimas, que é chamado assim pela tradição, morreu naquele mesmo dia. E Jesus, quebraram as pernas dele? Não quebraram. Porque Jesus levou 6. E sabe por quê? Porque no texto do Antigo Testamento está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus é fiel na sua palavra. Ele honra a sua palavra e por isso dizemos que a Bíblia não tem contradições, a Bíblia não tem erros. Deus cuida dos detalhes e cuidou deste detalhe. Logo, o ex-ladrão morrendo naquele mesmo dia, acabou aí os problemas. Agora tem um problema gramatical. Que é o seguinte: o advérbio semeron, o advérbio de tempo semeron, e o verbo lego. A grande questão é: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou na verdade te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso? É importante salientar que o grego, seja o texto crítico, ou seja o texto receptus, seja a família 35, seja o texto majoritário, naquela época não havia pontuação, não havia 2 pontos e não havia vírgula. Portanto, você dizer, olha, a vírgula está aqui, depois do verbo lego. Ou, depois do advérbio de tempo semeron, seria uma temeridade, visto que estava escrito tudo em caixa alta e não havia a vírgula. Mas quando os autores, quando os especialistas na língua grega, eles foram sinalizaram onde? Depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas suponhamos que aqueles que advogam que a vírgula ou 2 pontos está depois do advérbio semeron, que é hoje, na verdade te digo hoje, 2 pontos,
Dois pontos. Estarás comigo no paraíso? Isso não muda a situação, pastor César. E vou dizer por quê. Quando você acaba de pronunciar uma palavra, você está no futuro. E a sua palavra? Passado. Ficou no passado. Quando ele diz, estarás comigo no paraíso, você pode, por exemplo, agora, já vou lançar aqui a minha, daqui a hora que terminar o programa, você fala, Elias, hoje você almoçará comigo, ou jantará comigo. Ou, hoje, eu te digo, você vai almoçar comigo. Essa promessa que você faz pode se cumprir daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou pode se cumprir daqui 10 anos. Portanto, esse argumento não é um argumento válido. Porque, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso, passado 3 horas ou 2 horas da promessa, já está no futuro. Então, essa questão do futuro não tem nenhuma implicação, visto que quando você disse, a partir do momento que você disse, a sua promessa ficou no passado. E você está no futuro. 1 hora depois, 2 horas depois, você está no futuro e cumprindo 2 horas depois, está dentro daquilo que Jesus prometeu. Levando em consideração que Jesus morreu e logo vieram os soldados e quebraram as pernas dos crucificados. No mesmo dia, na Parasceve, na sexta-feira, o ex-ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia. Se ele foi sepultado 3 horas depois, não importa. O importante é que o seu corpo morreu, mas a sua alma continuou viva e, portanto, não havia nenhum problema dele estar naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Uma outra, eu falei 3, Se quiser né? deixar a pessoa fazer alguma pergunta, Não, pode abrir. Aí às 2 da tarde. Eita, Deus. Vamos lá. Um outro texto que gera uma suposta contradição, Elias, por favor. Olha só, um outro texto seria sobre o momento em que Jesus foi crucificado. E tem também sobre o arrependimento, né? Mas o momento em que Cristo foi crucificado. Afinal, se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 25, está escrito assim, e era a 3ª hora do dia quando o crucificaram. Marcos, capítulo 15, versículo de número 25, afirma que é a 3ª hora. Mas quando você vai para João, capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz, e era cerca da 6ª hora, Jesus estava perante Pilatos. E agora? E agora, José? Quem poderia defender? Já dizia Drummond de Andrade. Ora, como ele pode estar na cruz a 3ª hora e a 6ª hora diante de Pilatos está diante de Pilatos? Ser julgado. Como? Bom, é importante nós analisarmos a forma que os judeus e os romanos computavam o tempo. O dia para o judeu começava com o pôr do sol, ou seja, às 18 horas. O dia para os romanos começava às 24 horas, como é no nosso calendário, pastor César. O dia para nós começa às 0 horas. 0 horas e 1 minuto, Sim. Você já está no outro dia. Isso. Se o dia para os romanos começa com às 0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, são 6 horas da manhã. A 6ª hora é 6 da manhã. 6 da manhã. Para o judeu, o dia começava com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Então começava às 18 horas. Das 18 às 21, como eu já disse, primeira vigília. Das 21 às 24, segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília, quando então começava o dia natural. Não o dia civil. E aí começa a primeira hora, a segunda hora. Primeira hora até a 12ª. A primeira hora vai das 6 às 7 da manhã. A segunda hora, das 7 às 8 da manhã. A terceira hora, das 8 às 9 da manhã. Ainda me lembro o texto bíblico, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o pessoal está zombando daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, e um disse, eles estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que é que disse? Varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, ou varões judeus, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, sendo esta a terceira... Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora, terceira hora do dia. Que hora era essa?
9 horas da manhã, que era um dos horários em que os judeus reservavam para oração. De acordo com o texto do Antigo e do Novo Testamento, os judeus reservavam 3 horas para fazer oração. Perceba que quando A Daniel... terceira, a sexta e a nona, né? Justo. Quando Daniel percebe que a escritura está assinada pelo rei Dario, como era o seu costume, ele foi para o seu quarto com a janela aberta, voltada para Jerusalém, para cumprir o que Salomão disse. Se um destes, voltado para Jerusalém, orar, responde. Meu Deus do céu, é muito forte, pastor César. É verdade. Responde Daniel. E lembra que ele não via Jerusalém, né? Ele estava quase 1000 quilômetros de distância, mas ele só está no rumo. No rumo. De Jerusalém. Voltado 1.600 quilômetros, por aí né? mais de 1000, né? Aproximadamente, né? Quase isso. Voltado para Jerusalém, como era o seu costume, 3 vezes por dia. A terceira hora, a sexta hora e a nona hora. A sexta hora, onde nós encontramos? Atos capítulo 10, quando Pedro está sobre o eirado, na hora, orando. Perto de meio-dia, isso aí. É meio-dia. E quando é às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro e João... Capítulo 3. Capítulo a hora 3. nona, a hora da oração. A hora da oração. Então, perceba, ele está ali na hora da oração. Então, quando nós analisamos o horário judaico, quando Marcos diz, era a terceira hora, quando ele foi crucificado, ele está falando das 9 da manhã. E quando João, em 14, está dizendo que ele estava diante de Pilatos, a sexta hora era 6 horas da manhã. Então perceba que há um lapso temporal, das 6 da manhã para as 9 da manhã. 6 da manhã, realmente, Jesus estava perante Pilatos, mas às 9 da manhã ele foi crucificado. Então perceba que não há contradição nesse texto, visto que, de acordo com o calendário judaico, terceira hora é 9 da manhã. E sexta hora no calendário romano é 6 horas da manhã. E o julgamento de Jesus, entre os gentios, foram 3 julgamentos. Ele foi julgado por Caifás, por Anás, por Caifás e por Anás, ali no Sinédrio. Depois ele é remetido para Herodes. E de Herodes ele volta para Pilatos. Quando então é dado o veredito, a terceira hora do dia, 9 da manhã, ele é crucificado. Portanto, não há contradição. Sexta hora no calendário romano, 6 horas da manhã. Terceira hora no calendário judaico, 9 da manhã. Então ele é julgado das 6 e é crucificado às 9.